Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre Filhos do Jacarandá, da Sahar Deligiani, né, que é aí uma autora iraniana. Então, gente, se você ainda não me conhece, né, eu me chamo Raíssa Carvalho e tô por aqui sempre conversando sobre livros. Bom, hoje nós vamos conversar sobre Filhos do Jacarandá, da Sahar Deligiani, esse livro aqui que foi a leitura coletiva do mês de julho, dos apoiadores do Leituras de Boteco lá no Catarse. Se você não sabe do que eu estou falando, já tem vídeo aqui conversando, né, sobre a proposta do projeto Leituras de Boteco, né, de como você pode apoiar o meu trabalho aqui. Bem, a Sahar Deligiani escreveu esse livro aqui baseado nas memórias da família dela, né, do que ela conseguiu extrair através de relatos, conversas com seus familiares. Ela aí que nasceu em Teherã, mas, né, foi criada nos Estados Unidos. Bem, de que trata o Filhos do Jacarandá? Aqui nós temos um romance, né, com um fundo histórico. Afinal de contas, nós estamos visitando, né, o Teherã pós-revolução, né, a revolução de 1979 ali, que foi o que? A queda da monarquia, né? A revolução que causou a queda da monarquia para a república. Só que o que foi que aconteceu é que muitos desses revolucionários, muitos daqueles que estavam lutando pela essa mudança de governo ali, se frustraram no meio do caminho porque essa república se tornou uma república islâmica, né? Então, hoje é a República Islâmica do Irã. Então, não se esperava que essa mudança de governo levasse a esse tipo de direção, né, e se tornasse um governo com base religiosa. E aí que aqui nós vamos falar de presos políticos, né, são esses revolucionários que não aceitaram a mudança, né, do governo da monarquia para essa instituição dirigida a partir de preceitos religiosos, né, porque o Corão é que guia aqui as decisões, né, tanto do Código Penal como as decisões políticas mesmo. E aí que essas pessoas que ficaram ali durante a Revolução ainda combatendo, questionando, né, reclamando e tentando fazer a coisa mudar, elas foram presas. E aí o primeiro capítulo vai falar da Azahri, que ela foi presa no início da sua gestação. E aqui no primeiro capítulo, nas primeiras páginas, ela tá em trabalho de parto. E a gente vai entendendo, né, que ela tá presa dentro de um presídio feminino e que ela tá sendo transportada dentro de um carro totalmente inapropriado para a situação dela e em busca de uma maternidade para ela fazer o parto. E aí a gente vai entendendo, vai sabendo o que foi que aconteceu, o que levou à prisão dela, ou a gente entende que o marido dela também está preso, né, em outro presídio, e ela vai contando das condições dela dentro do presídio, né, como é o presídio, como é a alimentação, que elas são torturadas, que tipo de tortura que os familiares tentam visitá-las e não conseguem, né? E aí a gente vai sabendo o que vai se passando ali dentro daquele presídio, o nível de estresse que elas estão submetidas, né? Afinal de contas, muitas ali já estão há mais de 1 ano, 2 anos presas. Bom, o que acontece é que o livro, ele tem um recorte, né? Cada capítulo vai se passar em 1 ano, e aí em um ano diferente. Então, tipo, o primeiro capítulo, eu já esqueci qual foi o ano, 1983. Aí o segundo capítulo vai se passar alguns anos depois, 87. Aí depois ela já vai pular para 2008. Então, o que vai acontecer aqui é que a gente vai acompanhando os reflexos dessas prisões, né? Os reflexos das pessoas que participaram dessa revolução. E como eu falei para vocês no começo, esse livro é baseado em relatos dos familiares da autora. Então, a gente já vai imaginando que ela
é filha de um desses presos, né, de uma dessas presas, ou neta, e que essa história, né, que da família dela foi que inspirou a escrita desse livro. E aí a gente vai entendendo como essa história, né, de como essa revolução causou impacto até mesmo nas outras gerações, porque é isso que a gente vai entendendo aqui também na leitura. Já que se passam muitos anos depois, a gente vai ver, então, os filhos dessas presas, né? A gente vai entendendo que algumas morreram, outros foram os pais que morreram, alguns desses filhos não conheceram os pais, outros não conheceram as mães, como esses relacionamentos entre pais e filhos também foi prejudicado, já que eles não tiveram aquele contato ali na primeira infância, né? Muitos dos pais foram libertados, eles já estavam assim com 6, 7, 8 anos. Alguns foram libertados e já pegaram seus filhos que estavam com os avós e fugiram para a Europa, fugiram para os Estados Unidos, né? Queriam se ver livre daquela situação, né? Não queriam correr o risco de serem presos novamente e outros o contrário, outros permaneceram ali porque achavam que poderiam ainda fazer alguma coisa e poderiam fazer a diferença. E a mesma coisa aconteceu com os filhos, alguns decidem continuar ali, né, a discussão política, a luta pela liberdade dos seus pais. Bom, o livro, ele é recheado de informação cultural, então a gente tem detalhes como alimentação, vestimenta, né, as exigências, né, dessa República Islâmica, né, principalmente com relação às mulheres que precisam aí de todo uma regra de vestimenta, né, não podem mostrar o cabelo, tem que andar cobertas, né, os homens com a barba, pequenos detalhes, a autora vai colocando isso de maneira bem sutil, mas de maneira muito clara e muito informativa dentro do livro. É bem interessante pegar esse tipo de conteúdo ali dentro da história. Bem, é um livro com uma carga dramática pesadíssima, né, ela não poupa de detalhes. Então ela vai falar de algumas mortes dentro das prisões, vai falar das condições sanitárias dentro desses presídios, né? E dos abalos emocionais, das consequências psicológicas que esses presos políticos aí, né, foram submetidos, e dos seus familiares também. Então a gente fica ali dentro de uma única família, mas com muitos personagens. Chega um momento que pode dar uma confusão aí de entender quem é quem, mas aí ela vai nos guiando, né, e dando detalhes, e a gente vai entendendo quem é esse adulto aqui, era qual criança lá no passado, né? Ele era filho de qual das presas ali? E aí a gente vai entendendo. Algumas a gente consegue ver no futuro, algumas daquelas presas ou presos, mas outros não, né? E ela vai explicando como foi a morte de cada um deles e tudo mais. É um livro que eu indico bastante, gostei muito da leitura. É interessante também pra gente ter um pouco desse conhecimento cultural mesmo do Irã. E também para essa consciência, né, de que como nossas questões hoje, nossa luta política, né, e como muitas vezes em alguns lugares, como já ocorreu aqui no Brasil, de presos políticos, e como isso repercute na vida daquela família, né? Eu acho que foi essa a tentativa da autora de mostrar que nada fica preso ali no passado, né? Tudo vai ter uma repercussão e terá consequências, né? E é disso que ela fala, dessas consequências. Inclusive das pessoas que fugiram do Irã, né? Como eu mencionei, teve pessoas ali que foram libertadas e pegaram seus filhos e fugiram para a Europa, para os Estados Unidos. E aí fala dessa dificuldade, né, do imigrante de se sentir pertencente a um novo ambiente, né? Porque é uma cultura completamente diferente daqueles vieram, e sob condições traumáticas também. Bem, gente, indico a leitura Filhos do Jacarandá. Espero que tenha conseguido aí despertar o interesse de vocês.
se você se interessar pelo livro, eu vou deixar o link aqui embaixo. E também peço para você deixar o seu like, deixar seu comentário e vamos continuar a conversa aqui nos comentários, tá bom? Um cheiro e até a próxima!